Salve galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Hoje, terceiro vídeo aqui a respeito de física no som automotivo. A gente vai falar um pouco sobre a lei de Ohm, né? O que vem a ser a lei de Ohm? Gente, vamos voltar para a época que eu testava mais a potência dos amplificadores de um modo mais amador, digamos assim. Sem aferir a corrente, né? Eu só pegava a voltagem, a tensão, multiplicava pelo quadrado daquele valor e dividia pelo valor suposto ali da resistência. Tecnicamente falando, tá certo esse procedimento, porém, como a gente tem materiais indutivos muitas das vezes, se a gente não conferir a corrente, não temos como chegar à conclusão se existe tal potência ou não, tá ok? Por quê? Vamos lá, segundo a lei de Ohm, primeiramente a potência é igual a tensão vezes a corrente. Simples assim, voltagem vezes amperagem, no termo mais lei. Então, como que eu gero uma determinada corrente? Vamos supor, se você tem uma tensão, a fórmula da lei de Ohm é o seguinte, é a tensão dividido pela resistência, para você então encontrar a corrente. Ou você sabendo a corrente, você também pode encontrar a resistência, igual aquela tabelinha nossa que nós fazemos o cálculo lá dos módulos, né? O cálculo atual de potência que nós fazemos com todos os equipamentos, aferimos a tensão, aferimos a corrente, fazemos a multiplicação e também através, né, da divisão do valor da tensão pelo valor da corrente, nós chegamos ao valor da resistência. Então, olha só, quando você tem lá as duas variáveis, você tem o valor da tensão e tem o valor da corrente. Pela lei de Ohm, para você chegar ao valor da resistência, você pega lá o valor da tensão, correto? Por exemplo, você tem 100 volts de tensão e você tem 50 amperes de corrente. Tensão 100 dividido por 50, que seria a corrente, é igual a 2. Então nós descobrimos aí por essa regra, né, que se nós tivermos uma corrente, uma corrente de 50 amperes, uma tensão de 100 volts, 100 dividido por 50 é igual a 2. Chegamos no valor então da resistência utilizada no momento de um certo teste, por exemplo. E agora, e se eu tiver, você tem 100 volts, você tem uma resistência de 4 ohms, tensão dividido pela resistência, que seria 4, é igual a 25. Então a corrente suposta que eu teria ali seria de 25, tá? 25 vezes 100, vou fazer a conta rápida aqui, 2.500. Essa seria a pressuposição de uma potência. Agora, por que então que está errado aqueles primeiros testes que eu fazia? Por que eles estavam errados? Porque existem duas coisas, igual eu já expliquei aqui para vocês. Existe a resistência e existe a impedância. Para quem não viu o vídeo, eu recomendo que veja, mas eu vou complementar ainda, aproveitar aqui para complementar aquela explicação. A resistência é quando a gente passa uma corrente contínua, né? Uma tensão DC por um material. Ele vai apresentar um valor em ohms, aquele valor fixo. A impedância, porém, varia de acordo com a frequência, então já subentende-se que a gente está fazendo aferição com uma corrente alternada, né? Então, de acordo com a frequência, ela tem um valor. Por exemplo, em 100 Hz ela tem lá 20 ohms, em 60 Hz ela tem 25 ohms. Uma outra frequência mais baixa, ela baixa para 10 ohms. E numa frequência específica ela tem 4 ohms. Então, não tem como você fazer um teste de potência utilizando alto-falante na saída, porque o alto-falante na saída do amplificador, o alto-falante ele é um elemento altamente indutivo, de acordo com a frequência que está sendo aplicada, ele vai ter uma impedância. Se você está lá próximo da parte mais baixa da curva de impedância dele, ele vai apresentar o valor mais baixo em ohms. Se você está próximo do valor mais alto ali, ele vai apresentar, a frequência está fazendo com que ele apresente uma impedância mais alta, ele vai consumir menos. Então não tem como você saber, você aplicar a lei de Ohm num alto-falante, testando a potência somente com o multímetro, a não ser que você tenha um amperímetro
para aferir a corrente que está passando por ali e aplicando essa fórmula que eu passei aqui para vocês, né, você chegar à resistência. Qual que é a fórmula mesmo? Olha só, a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Então, se eu estou lá testando um alto-falante, o alto-falante está lá com 50 volts aplicado, e eu estou colocando uma determinada frequência, por exemplo, 50 Hz, tá? Um exemplo. O que vai acontecer se eu tiver 10 amperes de corrente? Qual que é a impedância que está no meu alto-falante? Então é só você fazer 50 dividido por 10, seu alto-falante está em aproximadamente 5 ohms. Ok? Naquela frequência em questão. Agora, outra coisa também que é muito interessante com relação à lei de Ohm. O que você vai aprender com relação a cabos? Utilizar barramentos, utilizar cabos grossos. A questão da resistência do material, ela altera de acordo com a temperatura dele. Então, por isso, por exemplo, tem a taxa de compressão dinâmica, que vai ser uma coisa que eu vou mostrar na prática para vocês, que o alto-falante ele vai perdendo a potência à medida que ele vai esquentando. Mas também tem a questão do amplificador que você está utilizando perder a alimentação se os cabos esquentarem. Então, um jeito simples. Você não precisa ter multímetro, ter amperímetro, ter porcaria nenhuma. É só você ter tato. Você vai lá e põe o dedão ali no borne ali. Isso só se não for high volt. Isso amplificador de 12 volts, tá? Com o som ligado mesmo, põe o dedão ali no borne positivo e negativo ali do amplificador. Como é que tá? Tá frio? Então tá beleza, tá utilizando cabeamento ideal. Mas bem frio mesmo, mais frio do que o dissipador do módulo. Agora, se você coloca a mão no fio e o fio está esquentando, significa que a resistência daquele fio já subiu e que você está perdendo potência. Quando você tem um fio e o fio esquenta, a tensão que está aqui no início do fio é diferente da que está aqui no final do fio. A que está aqui no final do fio é bem inferior. Igual eu expliquei para vocês como que traz uma diferença gritante quando você tem qualquer diferença na entrada do amplificador, traz uma diferença gritante na saída da potência. Você tem que prestar atenção, de preferência, utilizar barramentos, igual eu expliquei para vocês aqui, questão da importância dos barramentos, de preferência, quando vê que você já colocou o cabo mais grosso possível e ainda assim está esquentando, está aparecendo ali, ou pus a mão no cabo, segurei o cabo aqui, não, o cabo realmente, depois de um certo tempo o som tocando, ele está ficando morno. Não precisa nem ficar quente não, só dele ficar morno, você pode ter certeza que você já está perdendo energia. Esse é o conceito aplicado da lei de Ohm na prática, tá bom? Então, essas coisas aqui que eu expliquei para vocês, galera, é só para demonstrar, por exemplo, por que alguns testes de potência que eu fiz no passado, quando eu não tinha esse conhecimento, davam alguns resultados igual lá. Eu testei o módulo a 1000 Hz, a 1000 Hz deu a potência e a 60 Hz não deu a potência. Não. Na verdade, aquele módulo que não deu a potência em 60 Hz, ele não dá em 1000, ele não dá em frequência nenhuma. Por quê? Porque quando eu testei com aquela resistência que era um zigue-zague, um arame, né, em zigue-zague, ela era indutiva. Ou seja, ela não era uma resistência fixa. Ela alterava a impedância de acordo com a frequência. Então, quando eu colocava 1000 Hz, a impedância dela ia para mais de 10 ohms. Então é fácil o módulo mandar lá elevar a tensão, né, para, sei lá, 80 volts, o módulo que declara 3.000 watts, mas não dá, 3.000 watts na real, ele conseguia elevar a 3.000 volts naquela resistência, aliás, ele conseguia elevar a 80 volts naquela resistência, porque você aplicando a lei de Ohm, você saberia que aquela resistência está fazendo com que ele libere menos potência do que se ele tivesse com uma resistência puramente resistiva, que não alterasse o valor da impedância, o RE, de acordo com a frequência. Como que eu faço uma resistência puramente resistiva? Fio de Cantal, né, mergulhado na areia lavada e sem espaço
muito curto para não gerar indutividade, vibração, porque a vibração faz com que suba a impedância. A resistência de Cantal é um material, um elemento que mesmo esquentando, ele consegue manter a resistência mais próximo possível do fixo. Então depois que nós começamos a utilizar aqui resistência de Cantal, nós descobrimos que, na verdade, nenhum módulo, seja em 1000 Hz ou 60 Hz, se não cumpriu a potência em 60, em 1000 também não vai cumprir em frequência alguma. Agora, Bruno, por que naquele teste então de 60 Hz ficava mais próximo do real? Porque mesmo a resistência sendo indutiva, 60 Hz é uma frequência baixa em que o arame vibrar naquela frequência não produzia som, ou seja, não gerava energia de outra forma e, concomitantemente, não fazia com que ela subisse significativamente, de modo que a gente pode considerar os testes em 60 Hz, né, um teste mais preciso, principalmente feito de maneira mais amadora, né, mas é um teste mais difícil de você cometer o erro de deixar a resistência ficar indutiva, tá ok? Então tá aí, galera, a explicação da lei de Ohm, só revisando aqui, muito prático, muito fácil, né? Para você chegar a uma resistência, você divide a tensão pela corrente, ou voltagem pela amperagem, para você chegar até o valor da resistência. Se você tem apenas o valor da tensão e o valor da resistência, mesma coisa para você chegar ao valor da tensão. Você pega o valor para você chegar ao valor da corrente, você pega o valor da tensão, divide pelo valor da resistência, ou seja, você tem lá, por exemplo, 100 dividido por 2, que seria a resistência, você vai ter 50 amperes. E, por último, mas não menos importante, se você tem um cabo de alimentação e está em dúvida se aquele cabo é suficientemente grosso ou não para o seu som, para não ter perdas, porque pela lei de Ohm, resumidamente falando aqui, quando você tem um material excessivamente resistivo para transportar energia de um ponto ao outro, ele vai esquentar, desperdiçando aquela energia, fazendo com que a tensão que chegue a outra extremidade seja significativamente menor do que a tensão do ponto de partida. Isso faz com que você perca desempenho no seu som. Então, sempre que você for utilizar cabo da bateria para o amplificador, cabo grosso. E do amplificador para o alto-falante. Não precisa ser tão grosso quanto o da bateria pro amplificador. Por que não precisa ser tão grosso, mas tem que ser grosso também? Porque o amplificador, a tensão de saída do amplificador, ela é mais alta do que a tensão de entrada do amplificador. Então, aplicando aquele conceito do outro vídeo sobre Coulomb, né, você sabe que com uma tensão mais alta, você tem mais joules por Coulomb, então você consegue transportar mais potência mesmo com fios mais finos. Se você não viu o vídeo, volta um vídeo aí que é interessante, tá bom? E outra coisa também, lembrando que agora nós temos Instagram e toda quinta-feira vai ter sorteio para a galera que comenta nossas publicações e também que curte a nossa página. Ontem eu fiz, aliás, ontem não, foi na sexta-feira, desculpe, eu fiz uma publicação, né, com o resultado do primeiro sorteio, que foi o sorteio dos primeiros 1000 seguidores, que ganhou uma caixinha BT10 da Taramps, e o cara ficou super feliz. Então toda quinta-feira a gente vai presentear vocês com algum brinde bem especial para quem segue nosso canal no Instagram também, tá ok? Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima! Bring it out, come on. Ba-ding-d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 a-d